sejam todos muito bem-vindos aqui em mais esse Palavra do Especialista, onde a gente vai conversar com o nosso especialista, o Dr. Ives Turk. E hoje, nessa noite, o nosso tema será hemorroidas e outras doenças relacionadas ou não. Então, vamos descobrir hoje com o Dr. Ives Turk se são ou não, né? Boa noite, Dr. Ives. Boa noite, Bianca, boa noite a todos. Aí estamos mais uma noite aqui para conversar com vocês todos e, na realidade, hoje o tema que a gente acabou escolhendo foi um tema bom porque a gente acabou pegando outras perguntas e adaptando ao tema. Então, a gente vai falar muito sobre doenças relacionadas às hemorroides ou não e dúvidas, que é uma coisa muito interessante e que ajuda muito o paciente que ainda está naquela, não sei se eu tenho, o que eu faço, estou perdido. Então, a gente vai dar essa luz. Sim, vamos sim. E as perguntas são muito amplas, assim, né? E com certeza alguém que tá aí assistindo a gente hoje vai ter alguma dúvida sanada hoje, né? Que bom. Vamos lá, então. A pergunta número 1. Fui diagnosticada pelo meu ginecologista que tenho endometriose no reto. Pode evoluir para hemorroida? A endometriose não vai evoluir para hemorroida, mas tem que ficar claro que a endometriose é uma doença ginecológica, que ela vem do útero, né? Aquelas células que estão dentro do útero, que é o endométrio, que elas migram para a cavidade abdominal, podendo atingir o reto. Mas atinge a parte externa do reto, não internamente. Então, só conseguimos ver essa lesão através de uma laparoscopia. Tem algumas endometrioses que são aquelas mais profundas, que eles chamam, vai se aprofundando, que às vezes o ginecologista tem que operar a endometriose e também tem que operar o reto do paciente, tem que entrar duas equipes. Entra eu, por exemplo, que sou coloproctologista, e entra também quem? Entra a equipe de gineco, que vai fazendo a laparoscopia. E aí opera os dois, tira um pedaço do intestino que está acometido da endometriose, sim. Porém, essas células, mesmo aprofundando mais e aparecendo na luz do intestino, existem alguns casos, são muito raros, mas que quando a gente faz a colonoscopia, a gente consegue ver os focos de endometriose. Essa paciente já é candidata à cirurgia, mas ela difere da hemorroida, não tem nada a ver. A hemorroida está aqui, a endometriose está para lá. Porém, pode dar algumas queixas que o paciente fala, tô achando que eu tô com hemorroida. Porque começa a ter uma dor muito forte lá no reto, por causa da endometriose profunda. Ele começa a ter sensação de, tô com vontade de ir ao banheiro, vai lá e alarme falso, tô às vezes indo mais ao banheiro, isso tudo decorrente da endometriose. Mas as hemorroidas estão lá do jeito que estão, ou atacadas ou não, aí depende da fase que o paciente está. Mas se elas estiverem com queixas, aí é interessante que a paciente resolva a emergência, que é a endometriose, e depois já programe resolver a hemorroida. Mas os dois não têm correlação. Tá, entendi. Então é por isso que às vezes tem muita mulher durante o período ali do ciclo dela menstrual que fica com cólica e com dor ali na região anal também, então seria esse? E sim, e daí não tem nada a ver com a dor anal e sim a dor da endometriose. Então é bom sempre a mulher ficar atenta a quando que vem essa dor, o tipo de dor, apesar que sempre ela comunicar isso para o ginecologista também, antes de, lógico, passar em consulta com o coloproctologista. Sim, entendi. Então não é normal, né? Apesar de ser comum, talvez, né? Para quem tem, mas qualquer dor assim não é que seja normal, né? Não é para se acostumar, né? É para procurar ajuda. Com certeza. Ótimo, doutor Ives. Vamos aqui para a pergunta número 2, então. Notei que apareceu uma pele no ânus. É hemorroida e preciso resolver isso? Na realidade, o que a gente fala é que essa pele é como se fosse assim. Você imagina que a hemorroida é um passarinho e essa pele é a casinha. Então, toda vez que o paciente ele tem uma crise de hemorroida, a hemorroida incha e a pele do ânus ela se dilata, tá? Pelo inchaço da hemorroida. Incha, desincha. Chega uma hora que a pele não aguenta e essa pele ela fica flácida porque ela não tem mais colágeno, não tem mais elasticidade. É uma pele, os pacientes brincam assim, é uma pele morta. Só que assim, às vezes o paciente tem algumas dessas peles, isso incomoda na higiene, incomoda no uso de roupa íntima em mulher, incomoda esteticamente, incomoda porque às vezes dói.
entendeu? Então tem esses aspectos de higiene, de dor, de uso de roupa. Então, na realidade, sempre quando se opera a hemorroida, que é mais interna no caso, retira-se essas peles. Essas inclusive, se o paciente fala assim, mas eu já operei hemorroida, mas o médico falou que essas pelezinhas podiam ficar e está incomodando, é um procedimento bem simples, ambulatorial, a gente faz na clínica mesmo, é só uma cauterização e já tira essa pele chamada plicoma. Os primeiros dias fica um pouquinho inchado, mas nada de anormal e depois o paciente vai se sentir super bem. Sim, maravilha. Então, primeiro resolver a hemorroida, depois a casinha. Ou tudo junto. Tá, dá pra fazer Já também. aproveita e opera a hemorroida junto com o plicoma. E o plicoma, então, é uma cauterizaçãozinha que faz nessa pelinha. Isso. É uma cauterização. Existe um plicoma também, agora indo para o lado do plicoma, que chama plicoma sentinela. O que é sentinela, né? Como diz o outro. Estou aqui vigiando quem? A fissura atrás do plicoma, quando é um plicoma só, às vezes o paciente tem o plicoma, atrás do plicoma ele tem um machucado, que é como se fosse um corte no ânus, que chama fissura anal, e aí essa fissura dói muito. É uma das diferenciações entre hemorroida e fissura. A fissura dói muito, toda hora que o paciente vai ao banheiro, ardência, dor, principalmente se ele joga água muito quente, água morna ou algum produto lá, né, aqueles banhos de assento meio loucos que as pessoas fazem. E aí o que acontece na realidade? O tratamento da fissura, 90% das vezes é clínico, não há necessidade de cirurgia. Porém, esse plicoma vai ficar, mesmo você tratando a fissura. Aí, em alguns casos, é interessante fazer a cauterização do plicoma. Essa fissura, então, é como se fosse um machucado que a gente faz, assim, superficial. Isso. Então, tratou ele ali e resolveu. Mas a Perfeito. pelinha... Normalmente tem algumas fissuras que são mais crônicas, mais evoluídas, que às vezes na pomada, isso aí não ajuda. Aí a gente aplica laser, infravermelho, tem um monte de técnicas que ajudam muito, minimamente invasiva, tá? O paciente não precisa perder dia de trabalho. Ah, interessante. É legal. Eu, como leiga aqui, já estava pensando, faz o quê? Dá ponto, será? Não, a gente cauteriza com bisturi elétrico mesmo, né? E a cauterização, a cicatrização é normal, ela vai cicatrizando dia a dia. Sim, eu imaginei, porque imagina para fazer depois a higiene, né? Porque é aquilo que a gente falou, a gente vai usar diariamente, né? Então, para fazer a higiene, complicado. Joga água morna e pronto, e acabou. Curativinho que a gente orienta e é simples assim. Ótimo. Pergunta número 3. Durante a minha higiene e colocando um espelho, eu vi que tem algo que parece uma verruga. Era uma, mas depois de umas semanas já são 3. O que é isto? Hemorroidas? Então, aí não. Hemorroidas ela não evolui desse jeito. E quando tem um aspecto verrucoso, é quase certeza, tudo na medicina é assim, é o quase, porque a gente só tem a certeza a partir do momento que a gente pega a lesão e manda para o laboratório para examinar. Então, essas verrugas, normalmente, a gente já trata ao mesmo tempo, ou que a gente já retira ela, uma para análise e cauteriza as outras. 90% de chance de ser HPV, a doença sexualmente transmissível. Sim, então ela tem, quando tem uma crescente muito rápida, assim, pode ser que não seja hemorroida, porque hemorroida demora um pouquinho mais. E a hemorroida, Bianca, não tem um aspecto de verruga. Quem tem um aspecto de verruga é o HPV, é o papiloma vírus. Tá? E o papiloma vírus, na realidade, ele tem que ser cauterizado rápido, porque senão ele pode ir mais internamente para o canal anal, ou ele pode se proliferar externamente. Se a pessoa tem a imunidade baixa, aí a coisa fica complicada. E a gente orienta todos os pacientes com HPV, mesmo que já tenha pego o HPV, para ser vacinado, porque a vacina evita que ele tenha a recidiva. Outra coisa interessante é que, assim, você colocou um espelho, viu uma verruga, não sei. A primeira coisa é o seguinte: você teve relação anal e essa relação foi sem preservativo, então é grande chance de ter doença sexual. Por isso a importância do preservativo. Sim, com certeza. Sempre, né, doutor Ives? A Com gente certeza. volta, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, a gente frisa bastante isso daí, né? Então, pergunta 4. Ao lavar as minhas roupas íntimas, verifiquei uma secreção parecida com um pus. Seria uma hemorroida com infecção?
Maioria das vezes, quase 90% das vezes, a gente fala tudo 90%, porque a medicina não é uma ciência exata. Mas, assim, pela história, pelo histórico aí, eu estou notando uma secreção meio purulenta, e, na realidade, se colocar o espelho no bumbum e ver de onde está saindo o buraquinho que está saindo essa secreção, é mais comum abscessos perianais. Dentro do ânus, a gente tem umas glândulas, tá? Por isso que as fezes se deslizam, né? Senão ia ser um trauma toda hora que a gente ia ao banheiro, né? Então dá uma certa lubrificada. Às vezes é falta, eu falo até para o paciente, né? Falta de sorte. Ele, na hora da evacuação, as fezes inflamou uma dessas glândulas e ela formou um abscesso, formou pus. Se ela está drenando, é que ela formou um trajeto chamado fístula. Ou seja, enquanto está drenando, você não vai ter dor. Mas quando isso obstruir, vai ser uma urgência médica. Você vai ter que sair correndo para o pronto-socorro para drenar isso aí. Então é interessante que toda vez que tem uma secreção dessa maneira, na roupa íntima, ou quando você vai usar o papel higiênico e tal, procure o especialista. Porque se é uma fístula de inicial, o tratamento é bem mais tranquilo do que você deixar complicar para um abscesso, internação de urgência, e aí vai toda aquela conversa de internação, cirurgia, antibiótico, recuperação lenta. Então, assim, quanto mais rápido for feito o diagnóstico, melhor o prognóstico. Sim, e é exatamente o que a gente sempre fala, né? Quanto mais adiar, pior vai ficando, né, a história. Vai crescendo. E é como se fosse, ela por acaso tem um aspecto como se fosse de uma espinha, assim, quando tá inflamado? O abscesso, às vezes, ele pode, pra você ter uma ideia, ele pode tomar proporções gigantescas, às vezes chegando até o tamanho de um punho, entendeu? Abaula tanto o bumbum que você fala assim, nossa, meu bumbum tá deformado. Ele fica um aqui aumentado e outro retraído. E assim, fica avermelhado, fica dolorido, endurecido, porque o organismo está tentando bloquear a infecção. Tá? Isso eu estou falando quando ele vai se adiantando. Mas assim, é incrível que às vezes chega paciente... Aí assim, o diagnóstico que eu falo até meio assim, hilário a história, mas assim, é aquele paciente que chega no consultório e fala assim, você fala assim, tá bom, pode sentar. Ele, não quero sentar. Não dá. Eu não consigo sentar. Caramba. De tanta dor. Ele fica de pé. Ele quer ser atendido de pé. Entendeu? Complicado. E não tem jeito, gente. Imagina, como é que você vai lá na clínica do doutor? Vai sentar no carro? Não dá. É uma urgência médica. Não, ele vai de ladinho até chegar no consultório. Caramba. Nossa, Então, notou alguma diferença, já procura especialista. Não deixa chegar... Não deixa chegar nesse nível. Pergunta número 5. Além da hemorroida, pode ter doenças juntos no mesmo local? Pode. Você pode ter hemorroidas com fissura, hemorroidas com fístulas, que a gente acabou de falar, hemorroidas com abscesso. Porque, assim, você tem que pensar que a região da hemorroida, que a pessoa tem a hemorroida, é uma região que traumatiza muito, toda hora está muito friável, muito assim, toda vez que você faz um toquezinho ali, você troca a célula, então é muito fácil ter infecção. Então, o fato de a gente dar essa atenção especial à hemorroida, quando o paciente tem o diagnóstico, é justamente para ele evitar que os primos venham junto, entendeu? Porque assim, se ele tem uma hemorroida, da hemorroida ele evolui para uma fístula com abscesso, se ele evolui para umas fissuras, ele só vai complicando um problema que ele poderia ter resolvido sem essas complicações. Então, existem sim. Existem, por exemplo, paciente que tem a falta de sorte, tem hemorroida e ainda tem o HPV para resolver. Você entendeu? Então, todas essas situações têm que ser estudadas e resolvidas de uma forma única. E melhor era não precisar chegar a esse ponto. Prevenção é tudo. Sempre prevenir, né, doutor Ives? A gente fala aqui que sempre tem a questão da genética e tudo mais. E se a pessoa sabe que na família ela tem, mas ela ainda não apresentou nenhum sintoma, ela espera ter algum sintoma ou existe algum preventivo? Tudo vai pela faixa etária, né? Vamos supor, você tem 30 anos, tem menos de 45 anos, na história da família não tem nenhum câncer, nada, você não vai fazer uma colonoscopia porque ainda não tem a indicação do protocolo, tá? Mas, por exemplo, você tem 45 anos, minha mãe e meu pai têm hemorroida, não sei o que, papapá. Quando for fazer a colonoscopia,
pede para fazer a endoscopia para ver se surpreende um grau de hemorroida. Porque não é 100% das vezes que você vai ter a hemorroida geneticamente da tua família. Essa hereditariedade vem, a gente não sabe como é que é a escolha lá em cima, né? Mas, assim, tem irmãos que um tem, outro não tem. Tem famílias que toda a família tem. Vai depender muito da carga genética dos cônjuges, né? Pai com hemorroida, mãe com hemorroida, todo mundo vai dançar. Sim, então isso é legal. Então não significa que 100% de chance, porque, sei lá, a mãe tem, o filho vai ter também, né? Tudo vai. Mas é aquilo que a gente fala, né? Se você tem a genética, mas não desenvolveu a hemorroida, você tem que tomar cuidado para ter uma vida, digamos assim, alimentação saudável, tentar fazer alguma atividade física, não engordar, tentar fazer, não usar o papel higiênico, que a gente sempre fala, usar o lenço umedecido ou uma ducha higiênica, tomar banho, se não tiver a ducha higiênica. Mas, assim, o interessante é você não chamar atenção do grupo que pode dar hemorroida, ou seja, a genética, o sobrepeso, o sedentarismo, a falta de alimentação saudável para fazer o intestino funcionar. Então, tudo isso são fatores coadjuvantes. Sim. Tá? Você pode, de repente, você fala assim, meu irmão não teve hemorroida, mas talvez ele se cuide melhor que você. Tá. Tem essa. Uhum. É interessante. Então, cuidar da saúde de uma maneira geral, além de ser bom para as hemorroidas, é bom para tudo, né, doutor Ives? Com certeza. Cuidar da alimentação, cuidar de fazer um exercício, dormir bem, se hidratar, né? Então, é o que a gente sempre fala e volta a afirmar aí. E a gente volta também a afirmar que se notou alguma diferença aí, é melhor correr o quanto antes, né? Depois de todas as explicações do Dr. Ives aqui, a gente fica até com... Será que eu tenho? Já pensou chegar numa situação dessa de não conseguir nem sentar? Às vezes eu brinco assim, num termo de não tô, porque assim, o assunto é delicado, mas a gente também não pode levar numa coisa assim muito a cruz-ferro, sabe? Aquela história de... então, assim, às vezes o paciente chega lá e eu falo assim, ele fala, doutor, como é que eu faço para nunca mais ter hemorroida? Eu falei, próxima reencarnação você vai na fila que não tem hemorroida. Você foi na fila que tem hemorroida, entendeu? Mais ou menos assim, mas não tem uma lógica, né? É sorte no azar. Ainda bem que nós temos os tratamentos mais tranquilos hoje em dia. Se fosse uma outra época, ia ser uma tragédia mesmo. A gente tem que aproveitar que a gente tá nessa era aí da tecnologia, que tudo tá sendo mais facilitado, né, pra gente, e vamos aproveitar, né? Eu até brinco com os pacientes que daqui a pouco vai ter um aplicativo hemorroida e você já resolve tudo por aplicativo. Já vai ter tipo um cabinho no celular, assim, que vai emitir a radiofrequência. Já resolve tudo. Já é resolvido. Quem sabe no futuro, né? Doutor Ives. Então, bom, o senhor tem mais alguma coisa para acrescentar no tema? Não, tá tranquilo, eu só falo sempre para os pacientes, e a gente força e reforça, não deixe a coisa evoluir. Né? Outra coisa que eu acho legal e interessante, que eu trago porque assim, o legal dessas lives, na realidade, é que eu não preciso pensar muito, porque os pacientes me trazem todas as perguntas, tudo certinho, então fica mais fácil, né, da gente achar o tema, achar tudo, mas uma das coisas importantes na parte de hemorroides, né, a prevenção, não deixar evoluir. Agora, existe uma situação que é uma coisa que aconteceu hoje na clínica, e eu vou repassar para vocês. A paciente foi lá e falou assim, eu fiz uma cirurgia de hemorroida, sofri muito, e eu vim aqui porque eu acho que eu tô com hemorroida ainda. A hemorroida volta? Não. Hemorroida que você operou não volta. O que pode voltar é o que ficou e não foi operado. Porque nós temos, em média, 3 veias hemorroidárias. Então, a gente teria que ter 3 hemorroidas no mesmo lugar, no ânus. Tá? Às vezes, por condições, uma inflama muito e o médico, na hora, fala assim, olha, eu vou tirar só a que inflamou, que é um erro, na realidade. O certo é tirar as 3. Por quê? Porque se você tirou uma, futuramente a outra vai inflamar, mais cedo ou mais tarde. Então, assim, nesse caso que eu examinei hoje a paciente, tiraram 2 e deixaram uma. Mas provavelmente na época nem deram para ver e tal, o que aconteceu? Ela agora voltou com tudo. Então ela não tem aquela
queixa tão absurda? Por quê? Porque só tem uma. O mamilo hemorroidário, que é o nome dele, tá? Então, assim, a programação dela vai ser super tranquila. Vou fazer uma radiofrequência ali e já resolve tudo para ela. Ela não precisa mais para cirurgia, mais para nada. Mesmo que se ela tivesse, ela falando assim, se eu soubesse disso, eu nem teria feito a cirurgia que eu fiz, porque se é um pesadelo, foi a cirurgia que eu fiz, ele falou, né? Ela fez a técnica antiga, infelizmente sofreu bastante, mas pelo menos as duas que operaram, tá tudo certinho. Nossa, eu já fiquei aqui no sufoco imaginando, né? Se ela já passou por uma cirurgia, já foi terrível. Na consulta eu consegui aliviar bem ela, deixar ela bem tranquila, tranquilizá-la muito bem, porém, assim, quando ela notou que tinha uma hemorroida ali, ela falou, meu Deus, doutor, eu surtei, ela estava esperando a consulta faz uma semana, porque se o paciente liga e fala que está mal, a minha secretária encaixa, a gente dá um jeito. Consulta eletiva, né? Tanto é que ela não estava tão ruim, porque é só um mamilo, mas ela surtou porque ela falou, meu Deus, voltou tudo, né? Ela ficou contente porque ela vai fazer o procedimento minimamente invasivo, ela só tem um mamilo hemorroidário, a recuperação dela vai ser minimamente invasiva, é sempre tranquilo, porém o dela vai ser mais tranquilo, né? Sim, nossa, e graças a Deus, né? E aí vai a última também, e aí ela pode se ver livre, né? Então, é uma coisa legal de falar essa dúvida que o paciente tem. Não sei se vale a pena operar também, porque o pessoal fala que volta. Não volta. Ela não tem feedback, ela só faz, entendeu? Depois que operou, acabou. Agora tem que ver onde você operou, com quem você operou, que técnica usou. E uma coisa que o paciente às vezes pode saber se a cirurgia dele foi completa, sem saber nada de anatomia, é pegar o resultado da biópsia, porque toda hemorroide tem que ir para anatomopatológico, que é o laboratório. Então ele pega no descritivo do laboratório que ele fez e está escrito lá, 1 fragmento, 2 fragmentos ou 3 fragmentos. Reze para ter os 3 fragmentos, porque daí foi retirado os 3 pontos de hemorroida, tá? Que legal. E é uma coisa interessante. Aí você fala assim, caramba, mas eu operei já faz 4 anos. O laboratório, em média, por lei, ele tem que guardar 5 anos os laudos, todos, isso é lei. Mas os laboratórios hoje, por causa de internet que é fácil, o cara faz um backup, joga lá no drive lá, o que acontece? Eles têm esse laboratório eterno lá nesses laboratórios. Então, às vezes o paciente operou faz 5, 6 anos, às vezes ele até consegue. Mas se for antes dos 5, ele está dentro da lei, ele vai conseguir o laudo da biópsia. Que legal. Ótimo. É ótimo, né? Porque aí a pessoa já não fica na dúvida. E se por acaso foi só um, já fica de olho. Já fica antenado que se você operou uma e ainda está com alguma queixa, é porque ainda tem 2 para resolver. Então fica de olho. Nesses casos, fica de olho. Doutor Ives, e outra coisa, só para finalizar, é que quando o paciente faz a cirurgia, se o médico optou por não tirar o plicoma, ele pode retirar ambulatorialmente. Então, assim, aquele plicoma não é hemorroida, aquela pelezinha. Tá. Então, é bom diferenciar, então, uma coisa da outra, né? Às vezes não é porque o plicoma tá lá que significa que tem hemorroida. A gente brinca assim também que a hemorroida é o motor e o plicoma é a lataria, é mais ou menos assim. Sim. Doutor Ives, só mais uma pergunta que me veio aqui, sobre essa sua paciente, né, tomando o exemplo dela, naquela live anterior que o senhor participou lá com o doutor Ricardo, o senhor falou sobre para quem tiver hemorroidas, ficar mais atento às varizes. Então, no caso, por exemplo, essa sua paciente, ela teve uma vez, aí ficou faltando uma lá, né? Então, ela teve novamente, e agora seria interessante se ela tivesse essa atenção também às varizes? Sim, todo paciente que tem hemorroida, é interessante que ele faça uma avaliação com vascular, com o cirurgião vascular. O vascular, ele analisa as veias da coxa, da perna,
ele passa aquele ecodoppler lá, aquele ultrassom, que dá para ver como é que está o fluxo, se tem que fazer algum tratamento. Se a pessoa não tem aquelas varizes tão evidentes, a maioria é tratamento clínico. E volto àquela história, né? Atividade física, não engordar, isso é tudo não só para o bumbum, para as varizes de perna também. Sim. Tanto é que quando você toma algum remédio para hemorroida, comprimido, esse comprimido é bom para as veias da hemorroida, ele não é seletivo. Ele vai ajudar, porque tem paciente que fala assim, tem um test drive bom, né? Porque o paciente está tomando aqueles remédios para veia e fala, doutor, a hemorroida melhorou, mas a minha perna está tão leve, estou me sentindo tão bem, vai no vascular. Entendi. Interessante. Então, já sabe, já tomamos nota aí de mais uma coisa importante, né? Além disso, procurar o vascular. Prevenção é tudo, né? Outra coisa também, dependendo do trabalho que você faz, eu fico muito tempo em pé, eu sou vendedora, eu trabalho numa empresa, papapá. Esses pacientes que ficam muito estáticos, em pé e tal, vamos supor, sou caixa de banco, alguma coisa nesse sentido, é interessante que ele entre em acordo com o vascular de usar meia elástica, que ajuda muito. Que legal. Que aumenta o tônus ali e evita que as veias ficam relaxadas. Infelizmente não tem meia para o bumbum, mas se tivesse ia ser ótimo. Já ajudaria. Com certeza. Legal, doutor Ives. Então, bom, por enquanto é só, né? Só temos essas questões aqui hoje. E, bom, gostaria de agradecer, né, ao senhor, gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente. E reforçar, né, que se alguém se sentir com algum problema, com algum desconforto, quiser falar com o Dr. Ives, a gente está aqui, né, Dr. Ives, para ajudar. Como o doutor mesmo falou hoje, se for algo urgente, a gente dá um jeitinho aí, né? Tudo a gente se ajeita. A gente se ajeita, exatamente. E se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser que a gente traga aqui o tema para as lives, é só deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, que assim que possível a gente encaixa em algum tema, vai encaixar, né, doutor Ives? Sim, vamos adorar tentar responder, tentar ajudar quem a gente puder aí, porque o intuito dessas lives é tirar meio esse preconceito, tirar todo esse desconforto que as pessoas têm de falar do ânus, falar de hemorroida, né? A gente está falando aqui de uma maneira até mais, assim, acessível para as pessoas entenderem, mas que tem uma consciência que é um aspecto grave que precisa ser resolvido. A gente fala grávido, não uma coisa grave que vai virar um câncer, vai virar alguma coisa assim, mas é que vai dar muitos incômodos e pode deixar você muito tempo sem trabalhar, sem fazer as suas coisas, sem ter a vida social, e às vezes você tem todo esse desconforto e não resolveu. Então você tem que ir atrás da resolução. Sim, não tem jeito, né? Tem que ir e... O tanto que a gente já conversa aqui, né? Que quanto mais deixar, pior fica, então as consequências são muito desagradáveis, né? Então vamos lá, precisando de alguma ajuda, o doutor Ives está aqui à disposição. Quer que a gente comente sobre algum tema específico, fala aqui nos comentários, que assim que possível a gente insere aí. E é isso, e semana que vem a gente tem mais. E muito obrigado, doutor Ives, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente. E semana que vem a gente tem mais. Beijo, doutor Ives. Perfeito, um abraço a todos, boa noite. Estamos aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau.